Minha gente, sextou, galera, sextou. Tudo bem aí? Boa noite, linda, maravilhosa. Sextou. Você arrasa. Sextou com direito civil, processo civil. Vamos que vamos, minha gente. Olha, eu estou com um ventinho aqui, então eu tive que prender meu cabelo, senão fica parecendo que eu estou numa produção. Cabelo Boa tudo noite. voando, calorzinho da hora. Boa noite. Amanhã vai fazer frio, já estou sabendo. Bruninha, feliz aniversário para você, nega véia. De aniversário da Bruna, ela está assistindo aula. Obrigada, professora. Parabéns, minha linda! 17 anos não se faz todo dia, né? Meu Deus do céu, coisa boa! Que beleza, hein? Vamos que vamos. Mais alguém de aniversário aí? Ninguém? Eita, Bruninha virginiana, aquela pessoa que gosta de usar roupinha tudo combinando, não é, gente? Virginiano não sai de casa com uma camisa xadrez e uma calça de bolinha nunca, não é? Ai, meu Deus. Você não vai ser advogada trabalhista, porque para ser advogada trabalhista você tem que usar uma roupa xadrez, uma calça de listra, né? Gravata de crochê, os meninos. Virginiano nunca se submeteria a isso, né? Pro, correção. Pro, Oi! correção, eu sou libriana. E por que não? Como assim libriana? Acabou virgem? Acabou os virginianos? Acabou. Acaba dia 21, né? Olha eu que viajando na maionese. Tava me sentindo João Bidu e... Nossa! Então eu não posso falar porque eu sei dos librianos, abafa. Eu vou começar a aula aqui que eu ganho mais. Ainda bem que virginiano é um povo muito sistemático, misericórdia. Vamos que vamos. Começou. Aula passada, galera, ó, 19h30, eu sou aquela pessoa britânica, né? Britânica, quase uma virginiana maluca, lá com os ritmos dela, né? Na aula passada, nós estávamos falando falei para vocês de petição inicial. Aí nós caminhamos para, depois que o juiz recebe a petição inicial, o que ele pode fazer? Deixa só a tela compartilhar aqui para nós, para aparecer aqui, que essa telinha aqui demora uns 2 segundinhos para aparecer. Peraí, nhec. Não vai. Ô, computador, já basta a vergonha que eu passei errando o signo da Bruna. Ainda você não quer colaborar? Pronto? Apareceu para vocês? Sim, não, talvez. Professora, larguei o computador e fui dormir. Para mim apareceu. I love you. Obrigada. Na aula passada, então, nós estávamos falando dessa parte aqui. Deixei na aula gravada sobre petição inicial para vocês. Depois, na aula passada, eu fiz uma introdução sobre petição inicial. E na aula passada ainda eu disse para vocês o seguinte: o que acontece depois que o juiz recebe a petição inicial? Lembrando, pessoal, que o interessante de a gente estudar processo civil é a gente aprender quais são as sequências dos atos. Então, vamos lembrar dessa sequência aqui? Petição inicial, manda para o juiz. Aí o juiz ele vai poder ou mandar emendar se a petição está ruim, indeferir, está ruim ou falta alguma coisa, né? Indeferir a petição se ela foi inepta, se a parte foi ilegítima, se faltar interesse ou se não emendar conforme ele mandou, realizar julgamento de improcedência ou, lá no final, determinar a citação do réu. Nós vimos que nas 3 primeiras hipóteses, né, ali, na verdade nas 2, né, ele pode determinar a emenda da inicial, a gente emenda, conserta, ele fala que está faltando ali
consertar o pedido, a gente conserta, consertou, manda citar o réu. Ou ele pode indeferir a petição inicial por esses motivos que não julgam o mérito, ou porque eu não emendei a inicial, lá. Ou não, nem cita, nesse caso aqui também, e o processo extingue. Mas pode ser que ou esteja emendada direitinho, ou já veio de fábrica uma petição bonita, o juiz determina a citação do réu. E é a partir desse momento que nós vamos estudar a aula de hoje. Então, isso quer dizer que a petição está ok, preencheu todos os requisitos lá do artigo 319, ou se não preencheu, o juiz mandou consertar e a gente consertou. Qual que é o próximo passo, então, que o juiz vai fazer? Determinar a citação do réu. Réu, venha para cá compor o polo passivo dessa ação. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E essa matéria importante, peraí, pessoal, essa matéria importante que nós vamos estudar na aula de hoje, quais são as defesas que o réu pode propor. E tá lá. Primeiro disse para vocês o seguinte, vai determinar a citação. Vamos falar isso em termos técnicos, o que é determinar a citação? Aí eu coloquei aí, o réu se integra à relação jurídica processual por meio da citação, que é o ato de ciência da existência da demanda movida contra ele. Citação, pessoal, nada mais é do que a ciência àquela pessoa que existe um processo correndo contra ela. A partir desse momento, ele vai compor o processo. Está formado o contraditório, vou compor. Antes dele ser citado, ele não deve nada, ele não precisa se preocupar, porque não chegou o processo para ele ainda. Então, qualquer decisão que for tomada pelo juiz, que precise dele, e ele não foi citado, essa decisão é nula. Aqui, a citação faz, então, o processo nascer. Nesse caso, começa a ter o contraditório, né? Então, citação acontece quantas vezes? Se for um réu, acontece uma vez só. Vamos pensar na situação mais simples. Um réu, ele é citado uma vez. A partir do momento que ele é citado, o oficial de justiça entrega para ele a citação, junto com a cópia da petição inicial impressa. Então, a petição inicial vai ter lá tantas folhinhas, entrega lá para ele impressa, ele assina que recebeu, e aí ele lê. Oh, meu Deus, estão falando tudo isso contra mim. E o oficial de justiça vai dizer, olha, o senhor agora precisa arrumar um advogado e o senhor tem 15 dias para oferecer a defesa. É assim que acontece? Não. O oficial de justiça geralmente fala assim para o réu, o senhor tem 15 dias para se defender. O que a parte faz? O que o réu faz? Pega a citação, enfia na gaveta, marca 15 dias. Quando derem 15 dias, ele vai atrás do advogado. Geralmente eles fazem isso, pessoal. Deus nos acuda. Quando o cliente chega lá no nosso escritório, a gente vai ver quando ele foi citado, já está passados 15 dias já, né? E agora deu uma melhorada, porque nós temos os 15 dias úteis, né? Então não vai contar final de semana. Eu acho que o vizinho tá fumando uma maconha aqui, eu já tô ficando muito louca, de tanto fedor de maconha aqui. Nossa Senhora. Mas vamos lá, vamos continuar nossa aula aqui. Se eu começar a falar mais besteira que o normal, vocês me avisem. Nino, Bruna, né? Sabrina, me avisem. E aí, maravilha, citou, fez a relação triangular no processo. Eu vou ter autor, réu e juiz. Triangular. A intimação, vamos lembrar, a gente falou isso nos atos de processo. Intimação significa, eu estou avisando o juiz que existe algum tipo... Gente, vou ter que fechar a janela aqui. Peraí que eu vou torrar de calor. Espera mais um pouquinho. Intimação significa avisar a parte que existe algum ato a ser realizado, né? Por exemplo, com a citação realiza-se a intimação do réu para que
querendo, apresente a resposta no prazo legal. Então, eu cito para avisar ele que existe um processo. Dentro dessa citação, o ato também eu vou deixar ali de intimação para que ele apresente a defesa dele. Então, disso a gente extrai que citação é uma vez só por réu e intimação podem ser várias. Intima para trazer documento, intima para rolar testemunhas, intima para audiência, intima da sentença. Então, intimação eu estou avisando. Citação é uma vez só, porque eu estou trazendo essa pessoa para o processo. Essa intimação, pessoal, ela pode ser pessoal ou ela pode ser por meio do diário oficial. Diário oficial, quem vai ter acesso vai ser o advogado, e aí o advogado avisa o cliente dele, né? Nós, todo dia de manhã, abrimos lá o nosso e-mail e vem lá um recorte do diário oficial no nosso e-mail. Se aparecer o nosso nomezinho, aparece lá no diário oficial o que tem de intimação para a gente naquele dia, né? Olha só, a citação e a intimação materializam o fenômeno do contraditório no processo civil, informação da existência da demanda judicial e abertura da possibilidade de reação. Esse contraditório, então, é um direito constitucional, né? Tudo que estão dizendo contra a gente dentro de um processo, a gente tem o direito de se defender contra isso. A partir desse contraditório, abre-se a possibilidade do réu se defender de tudo que está escrito ali. E na aula de hoje, nós vamos aprender quais são as possibilidades de defesa, como que o réu se defende aqui, como nós, como advogados, iremos defender essa pessoa. E aí vai surgir também aquela possibilidade de não defender. O réu simplesmente não aparece no processo, né? A resposta do réu constitui uma faculdade, ou seja, ele pode se defender ou não. É ele que decide, já que é o direito dele que está em jogo, né? Considerando que o réu somente se manifestará se essa for a sua vontade, que também determinará a forma da reação. Essa reação do réu que nós chamamos de defesa. Ele pode reagir só contra o que o autor está pedindo, ele pode reagir e contra-atacar também, além de se defender do que está sendo dito, ele também vai contra-atacar, ele pode reagir de várias formas que nós vamos ver na aula de hoje. Inércia. Se ele não fizer nada, inércia do réu, que é algo absolutamente admissível no processo civil, gerará sua revelia. Esse nomezinho deve ser familiar, né? Alguém já deve ter falado. Revelia para vocês. Fenômeno ligado à inexistência jurídica da contestação com as limitações previstas no 345. Vamos então estudar que tal é esse efeito de revelia? Quem que é o réu revel? Olha só, artigo 344, 345 e 346 a gente tem que analisar para entender o que significa uma revelia. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Na aula passada, nós fizemos uma petição juntos, não foi? E aí a gente abriu um espaço dos fatos, do direito e do pedido. Todos se lembram? O que a revelia pressupõe? Que aquela parte dos fatos que o autor está alegando é tudo verdade, já que ele não se defendeu. Olha só, então se eu não me defendo, eu estou pressupondo que a matéria de fato está certa. E a matéria de direito, que é a fundamentação legal, né? Lembra que eu falei para vocês que a matéria de direito, quem vai verificar se está certo ou não é o juiz? Uma petição nossa poderia ter só a matéria dos fatos e do pedido, porque é o juiz quem vai dar o direito para a gente, né? Iuris dictum, dizer o direito,
Jurisdição é dizer o direito. Então, quem diz o direito é o juiz. Então, eu posso colocar dos fatos, contar a historinha triste que aconteceu com o meu cliente, do direito, colocar um negócio que não tem nada a ver, né? Recortei uma receita de bolo, coloquei ali. Se eu pedir direitinho, maravilha, maravilha, o juiz vai me dar o direito. Salvo, né? Se o réu for esperto e já pedir a inépcia aqui da inicial, que nós vamos ver já. Mas o que eu estou querendo dizer aqui nesse começo, tratando de revelia? Se o réu não se defende, a matéria de fato presumir-se-á, queria falar mesóclise, presumir-se-á verdadeira. E por que se presume? Não é verdadeiro e pronto? Porque, de acordo com o conjunto probatório trazido, se as alegações não tiverem tanta consistência assim do autor, mesmo assim, sem se defender, pode ser que o juiz não entenda que aquilo ali é verdade. Vamos ver isso já. Olha só, a revelia não produz o efeito mencionado no 344. Não é verdade o que ele diz, né? Quando? Havendo pluralidade de réu, algum deles contestar a ação. Então, se eu estou lá brigando contra 2 réus, estou brigando contra a Electrolux e o Extra. O Electrolux fica revel e o Extra, ele contesta. Então, não tem mais revelia, porque a matéria de fato já não é mais presumidamente verdadeira, já que um dos réus contestou. O litígio versar sobre direitos indisponíveis. Direitos indisponíveis, aquele que a gente não pode abrir mão, que a gente não pode dispor. Exemplo, eu entro com uma ação de oferta de alimentos para o meu filhinho, que mora com o pai. E aí eu entro dizendo que eu oferto para ele alimentos de R$10 por mês, já que eu não posso pagar mais do que isso, meu cliente, né? Não eu. Aí o pai, a outra parte falando, não, que absurdo essa oferta de alimento, R$10, eu não vou nem contestar. Então, como se trata de direito indisponível da criança, a criança não pode, ninguém pode abrir mão dos alimentos, o processo continua e não se presume verdadeiro aquilo que eu estou alegando. Olha só, porque é direito indisponível. 3. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Imaginem só uma petição inicial sem uma procuração, por exemplo. Não tem uma procuração. Ou então, está falando que é filho, mas não tem ali o registro de nascimento. Nesse caso, se o réu for revel, ainda assim não se presumir-se-á verdade, porque simplesmente a inicial não estava com os requisitos de validade ali todos. 4. As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis, ou seja, não dê aquela aparência de verdade. O juiz lê a petição e fala assim, puxa, será que isso é verdade? Ou estiverem em contradição com a prova constante nos autos. O juiz, ele vai então entender que não é verdade o que estão dizendo ali e não vai presumir que o réu, então, que o réu esteja... Pessoal, eu vou fechar aqui rapidão a janela, porque eu não estou aguentando essa fumaceira aqui, gente, desculpa. Só um minutinho, tá? Um segundo. Tem que fechar, professor. Por causa, não dá certo não, essa fumacinha aí, viu? Eu tô falando com vocês e tô pensando no fedor de fumaça que tá subindo aqui, tô me desconcentrando. Desculpa, agora vai. Vou virar aqui vou fritar aqui, mas é horrível esse cheiro de fumaça.
Pronto, galera. Prontinho. Agora eu vou compartilhar de novo. Acho que ainda está compartilhado, né? Ou não? Acho que não. Acho que não. Olha eu aqui zoando tudo. Agora vai. Vamos lá. Eu estava falando então da revelia. Revelia significa que a pessoa nem deu bola para o processo. Ela foi citada e intimada que ela deveria apresentar defesa e ela quedou-se inerte. Não procurou advogado, não quis se defender, não deu a mínima bola para o processo, engavetou. Na regra geral, vai presumir que quem é revel, quem não se defende, é o quem cala consente. Se ele não se defendeu, então tudo que estão falando dele é verdade, na matéria de fato, na história contada pelo autor. Mas vão ter exceções que não vão dizer que aquilo ali é verdade. Se presume verdade, mas vejam que essa presunção de veracidade ela é quebrada. Quando? Primeiro, quando tiver mais de um réu, qualquer um deles contestar. Então, o que o autor disse não é presumidamente verdade. Depois, direitos indisponíveis. Por exemplo, direito ao alimento é um direito indisponível. Nesse caso aqui, né, direito à filiação é um direito disponível. Então, nesse caso aqui, não vai presumir verdade que a parte está falando. Petição inicial sem o acompanhamento de algum documento indispensável para o ato. Eu estou aqui pedindo um uso capião e não coloquei aqui prova do período de tempo que eu estou lá, não juntei a planta, não coloquei os vizinhos, enfim, se não contestarem, não. A ideia desse inciso é, se a pessoa não contestou, ela não contestou porque ali não tem uma petição inicial válida, né? Eu não me arriscaria nunca, né? Mas, às vezes é uma saída quando a gente pega o processo andando em que o nosso réu foi revel. E 4, as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constantes nos autos. O rapaz está falando lá que o carro dele valia tanto, ele ganhava tanto, e daqui vem as provas nos autos dizendo que nem é tudo isso, né? E aí é inverossímil, ou seja, o juiz já olha ali e já fala, tá mentindo, tá mentindo. E isso aqui a experiência dá pra gente, né? Quando a gente vê sempre a mesma historinha, sempre a mesma historinha. Artigo 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono, revel sem advogado, nos autos, fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontrar. O que esse aqui está querendo dizer, esse parágrafo, né? O revel, ele não se defendeu, mas os prazos dele continuam correndo. Não vão mais atrás dele, mas como publica no Diário Oficial, a gente tem uma presunção de que ele esteja acompanhando o Diário Oficial. Imagina, né? E aí, se ele resolver, a hora que começar a penhorar a conta dele, principalmente, né? Se ele resolver participar do processo, pode, mas ele pega o processo no momento em que ele está. Ele pega o processo no... Não, fofo, não é aí, não. Ixi! Não é isso, não. É o ouvido. Ativa, que ela deve estar me ouvindo. Oi! Pega o processo... Eu vou deixar no mudo aqui, tá, pessoal? Pega o processo no momento em que ele está. Então, se já se passaram os prazos de contestação, já não consegue mais contestar, mas se tiver, por exemplo, na fase de oitiva de testemunhas,
de provas em geral, aí ele consegue fazer sem problema o revel. Então, vamos lembrar que a revelia é ruim para o réu? É, porque presume-se verdade, salvo no caso do 345. Depois, essas defesas oferecidas pelo réu, elas não são só contestação. Tem vários tipos de defesa que o réu pode oferecer. Olha só, ele pode contestar. Contestação vou rebater ponto por ponto da inicial. Eu mesma gosto mais de fazer contestação do que inicial. Porque você pega a contestação e vai lá, parágrafo por parágrafo que a pessoa colocou, você vai lá e se ele falou A, você fala B, C, D, até o Z. Reconvenção. Reconvenção significa, além, a contestação então, você rebater, reconvenção é o contra-ataque. Eu estou te devendo aluguel, mas olha, eu fiz aqui 15 mil reais de benfeitoria necessária no seu imóvel, eu te cobrei, você não pagou. Você está me cobrando 10, eu tenho 15 mil aqui cobrando você. Então, quer dizer que você me deve 5. Então, juiz, compensa esses 10 e ele me deve mais 5. Olha aqui um exemplo de convenção, é um contra-ataque na mesma petição. Aqui nós temos as intervenções de terceiros, que a gente viu na aula há 4 aulas atrás, 3, 4 aulas atrás, nomeação, autoria, chamamento, denunciação à lide, opa, vem aqui você junto comigo para o polo passivo, ou então, não sou eu não, quem é ele ali, que é o culpado. Impugnação do valor da causa. A impugnação ao valor da causa ou a impugnação à concessão dos benefícios da assistência judiciária significa, na impugnação do valor da causa, na petição inicial, o autor errou os pedidos, a soma dos pedidos, e ele errou o valor da causa. Toda causa tem um valor. E o valor dessa causa é a soma dos pedidos. Então, se eu quero de um acidente de trânsito, né? 10 mil reais de reparação por dano estético, mais 5 mil de despesa hospitalar, mais 30 mil do conserto do carro, mais 15 mil de lucro cessante, deixei de trabalhar. Eu tenho que somar todos esses meus pedidos, somei tudo, perdi as contas, dá o que, uns quase 60 mil? Somo pedido por pedido e esse é o valor da causa. Se eu não coloco a soma dos pedidos, coloco lá, dá-se a causa o valor de R$1.000, o que vai acontecer? Se eu perder a ação, o juiz pode calcular o valor dos honorários de sucumbência pelos R$1.000. Então, a outra parte, o réu, que não é besta, vai falar, opa, esse valor da causa está errado, tem que colocar o valor certo. Aí o autor vai ter um problemão, porque ele vai ter que recolher custa processual com base nesse valor da causa aqui. Se ele não tiver justiça gratuita, ele recolhe as custas sobre o valor dessa causa dele, que é a soma dos pedidos. Quando a gente fala em impugnação ao benefício da gratuidade processual, a gente tem que lembrar de um preceito constitucional que vai dizer da inafastabilidade do judiciário. O judiciário é inafastável das pessoas, né? Por incrível que pareça, eu acho que o judiciário ainda falta muito para ser inafastável. Eu acho que o judiciário ainda está muito longe das pessoas, né? Mas a Constituição, ela diz que esse judiciário é inafastável. É culpa da Constituição? Não, é culpa de falta de política pública para as pessoas acessarem o judiciário. Mas, enfim, o judiciário é inafastável das pessoas. Mas um processo judicial é caro, é difícil você manter um processo judicial. Você tem que pagar as custas do processo, demanda tempo, as pessoas têm que se locomover, tem perito, tem citação, tem custas de honorários, enfim. E aí, o que a lei vai dizer?
que se a pessoa não puder arcar com as custas do processo, sem que para isso tenha prejuízo ao seu sustento e da sua família, ele pode pedir os benefícios da gratuidade processual ou assistência judiciária gratuita. Então, ele vai ser isento de custas, emolumentos e honorários de advogado. Ele pode até ter essa gratuidade processual e ter um advogado particular que vai receber no êxito, ou ele pode ter até um advogado da Defensoria Pública, né? Porém, existem algumas pessoas que vão lá e pedem essa gratuidade de má fé, né? Elas têm imóveis no nome delas, elas têm uma renda, e pedem. E aí o que acontece? Se vem aquela pessoa processar, né, o seu cliente, e o seu cliente fala assim, olha, ela tem dinheiro sim, ela não devia ser beneficiária da justiça gratuita. O que a gente faz? A gente impugna essa gratuidade e vai dizer ali que ela não é beneficiária da gratuidade. O juiz vai mandar ela juntar imposto de renda, alguma coisa, enfim. Se ficar provado que ela fez uma falsa afirmação, ela é condenada a pagar 10 vezes o que ela pagaria. Eita, isso aqui é muito legal, né? Você pega a pessoa no pulo, mentindo que ela faz jus à assistência judiciária e não faz. Então, já deixo até um modelinho lá de impugnação à gratuidade, que quando a pessoa chega dizendo que é pobre, sem ser, joga lá, impugna a gratuidade, que ela vem com uma multa feroz para cima dela. Isso é legal a gente fazer. E aí até muitas vezes força um acordo, né? Aí a gente já impugna a gratuidade da pessoa, chama para audiência e fala assim, ó, se o juiz for julgar, ele vai ver que você não tem gratuidade, você vai pagar 10 vezes, então é melhor ele fazer um acordo do que correr esse risco, né? Então já é uma forçada a mais que a gente faz. Tem alguém querendo perguntar alguma coisa, gente? Se tiver, me fala, tá bom? Aqui, então, vamos tratar da primeira forma de defesa, né? Seria como que eu me defendo em um processo. Veio aquela petição inicial cheia, falando um monte para mim, o que é isso, o que é aquilo, o que eu faço, né? Eu posso fazer uma contestação. Contestação é o instrumento do exercício de defesa. Consiste na resposta defensiva do réu, representando a forma processual pela qual se insurge contra a pretensão do autor. O que o autor pretende? E eu vou me insurgir, vou dizer que não, está errado, não vou pagar isso. Contestação tem valor da causa? Não, contestação não tem valor da causa. Contestação vai ter endereçamento, contestação vai ter aquela parte que a gente descreve quem que é o autor, quem que é o réu. Se tiver certinho na petição inicial, a gente te coloca assim, já mencionado na petição inicial. Mas se tiver errado, a gente conserta ali. Tem dos fatos? Tem. Eu costumo fazer a minha assim, eu coloco assim, breve síntese do alegado. Aí eu coloco o que a pessoa falou e embaixo eu venho contestando tudo. Coloco direito, coloco jurisprudência e, por fim, o pedido. Eu estou fazendo o quê? Eu estou rebatendo ponto por ponto do que o réu disse, do que o autor disse. Agora eu estou do outro lado. O prazo para o oferecimento da contestação é de 15 dias. Olha lá, artigo 335. 15 dias para a gente oferecer contestação. 15 dias úteis. Vamos lembrar que a gente está tratando de Código de Processo Civil, a gente está na elite. A elite que está no processo civil não trabalha sábado e domingo, já no processo penal trabalha. Bebendo uma aguinha morna aqui. A galera do processo penal, então, trabalha. E se o réu for o Ministério Público ou qualquer ente público, ou réu assistido pela Defensoria Pública, ou tem outro réu com outro advogado, mas aí, ó, tem
dois réus com advogados diferentes, né? Por isso que eu coloco aqui. Ou litisconsorte com advogado diferente do outro, não são do mesmo escritório, da mesma sociedade. O prazo dobra. O prazo vai dobrar, então, para defensoria pública, não para o advogado nomeado, né? Para o Ministério Público, e se tiver mais de um réu, aí o prazo é em dobro, 30 dias de prazo, 30 dias úteis. Pode fazer em até 30 dias, eu posso em até 30 dias ir lá e protocolar essa petição, essa contestação. O que não pode fazer é passar desse prazo. Então, conselho, o prazo da gente sempre acaba um dia antes, pessoal. Nada de deixar para o último dia, que no último dia tudo pode acontecer no último dia, né? Misericórdia, é certificado digital que não funciona, tudo acontece. Então, meu prazo sempre acaba no último dia, no penúltimo. Atenção! O termo inicial desse prazo, quando que começa a contar o prazo? Tá falando aqui 15 dias? Bonitinho. 15 dias de quando, meu Deus? Quando? O 335 vai trazer para a gente. O réu pode oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data. E quando ele fala contestação, ele quer dizer qualquer meio de defesa, né? A gente vai ver que as contrarrazões também são no mesmo prazo. As contrarrazões não. Olha, eu falando aqui, a reconvenção, contrarrazões de recurso. Então, quando que vai iniciar esse prazo de 15 dias para ele contestar? Da audiência de conciliação ou mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer, ou comparecendo não houver autocomposição. Se aparecer lá para a gente, né, na hora da citação, intimando para audiência de conciliação, então vamos contar o prazo dessa audiência se não houver autocomposição. Se tiver autocomposição, acabou o processo, não precisa mais contestar, né? Então, 15 dias desse prazo. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do 334. O que ele está querendo dizer aqui? Essa audiência aqui, pessoal, ela vai existir e o autor, ele precisa dizer que se ele quer ou não quer essa audiência. Aqui está dizendo que se o réu não quiser audiência, ele protocola o pedido desse cancelamento e aí já faz 15 dias já se iniciam para que ele faça a contestação. Depois, prevista no 231, de acordo com o modo como foi feita a citação nos demais casos. Aí, se a citação estiver dizendo já para ele contestar, então começa a citar ali da intimação dele, né? Nos casos de litisconsórcio passivo, ou seja, mais de um réu, correndo na hipótese do 334, parágrafo 6º, o termo inicial previsto será para cada um dos réus a data da apresentação do respectivo termo de cancelamento da audiência. Quando ocorrer a hipótese do 334, parágrafo 4º, havendo litisconsórcio passivo, o autor desistir da ação em relação a réu, ainda não citado, o prazo para resposta correrá da data da intimação da decisão que homologar desistência. Esses casos aqui mais específicos está dizendo, começa a correr o prazo quando o réu desistir, tiver mais de um réu, né? E ele desistir da audiência de tentativa de conciliação. Ou o autor desiste de um dos réus ali, quer prosseguir contra o outro. Começa a partir do pedido de desistência. São algumas peculiaridades aqui do início, do começo do prazo de contestação. Ah lá. Prazo, então, vamos lembrar o prazo principal, 15 dias. A doutrina vai dividir quais são os tipos de defesa. Isso aqui é importante, ó.
A doutrina costuma dividir as matérias de defesa passíveis de alegação em sede de contestação em dois grupos. Eu tenho defesa processual e defesa de mérito. Defesa processual são chamadas dilatória, peremptória e dilatória potencialmente peremptória. Isso daqui é a minoria. Defesa de mérito direta e indireta. Vamos ver que raio é isso, ó. Primeiro, defesas indiretas. Olha lá. Ixi, eu pulei a processual aqui. Ah, não, ela tá embaixo. Olha lá. Defesas processuais. Defesas processuais indiretas ou preliminares de mérito. A gente vai falar das preliminares de mérito. O que significa defesa processual indireta ou preliminar de mérito? Eu consigo mandar esse processo para o arquivo, eu consigo acabar com esse processo sem tratar de mérito, sem dizer se a pessoa tem direito ou não, simplesmente atacando alguns pontos que não estão no mérito, que a gente chama de preliminar. Está lá no artigo 337 do CPC. Vamos lá. Diz respeito à regularidade formal do processo e não ao mérito, devendo o réu apontar os vícios que porventura comprometam a validade do processo. São divididas em, aqui sim, dilatórias. O não conhecimento não põe fim ao processo, aumentando somente o tempo de duração. Dilatória, o nome já diz, dilação. Então, o tempo vai dilatar, vai aumentar. Mas, de qualquer maneira, não vai, o processo vai dar uma estancada. E peremptória, fazem com que o processo seja extinto sem resolução de mérito. Não sejam românticos, pessoal, e pensem que contestar é você ir lá no pedido da pessoa. Às vezes, a defesa, ela consegue, sem tocar no mérito, sem ver se a pessoa tem direito ou não tem direito, acabar lá com o processo. Olha só, dilatória, inexistência ou nulidade de citação. Falo que a citação foi nula, que a outra pessoa não foi citada ainda, ainda não é o momento do processo começar, porque se só forma o contraditório a partir do momento que todos os réus estão cientes do processo, aí você, seu cliente, mais dois. Aí a gente vê que dois só foram citados, exemplo. E o terceiro não foi citado, não acharam ele, foram lá na casa dele bater uma vez, não acharam, foram lá 14h. E aí pediram para o juiz uma citação por edital, que é aquela citação no jornal, o juiz aceitou. Quer dizer, vai lá 14h na casa da pessoa, se a pessoa trabalha fora, não vai estar lá 14h, né? E já vem com citação do edital? Não, tem que ser esgotadas todas as possibilidades de encontrar essa pessoa antes de vir com uma citação por edital. Então, a gente vai alegar a nulidade dessa citação. E o processo vai demorar mais, porque vai tentar encontrar esse terceiro réu. Depois, incompetência do juízo. Aqui nós vamos lá para as regras de competência e vamos dizer, opa, foi proposto aqui essa ação de alimentos no domicílio do autor, mas aqui é domicílio do réu. A lei fala que os alimentos têm que ser propostos no domicílio do alimentante. O juiz julga e manda para o domicílio do alimentante. Às vezes, uma coisa dessa já basta para encerrar o processo, pessoal, porque às vezes o autor está morando lá no Ceará, vai saber. Vai saber não, por exemplo, aí ele propõe a ação de alimentos lá, ele é bem espertão, fala assim, não, vou propor a ação de alimentos aqui, porque eu não vou pagar para ir para São Paulo com uma ação dessa, né? Ele vai e propõe a ação do Ceará. Daqui a gente contesta e abre uma preliminar de incompetência de juízo, fala, não, esse processo tem que ser julgado aqui. O juiz de lá, então, julga que é verdade e manda o processo para cá. Inviabiliza a defesa desse cidadão, né? O continuar do processo. E às vezes ele até desiste por causa disso. Depois, conexão, continência, situações em que o pedido de uma ação abrange outra.
Então, opa, isso aqui tem que juntar com outro processo lá que já está em curso. Manda o processo para a comarca que já está em curso. Exemplos de defesas dilatórias, que só vão fazer demorar mais. E aí o autor vai ficar putaço da vida, porque ele quer que resolva logo. Defesas peremptórias. Essas defesas aqui é o que mais gosto, né? Elas fazem ter um julgamento sem análise do mérito. O juiz já, extingue o processo sem análise do mérito. Elas são um pouco difíceis, porque o juiz já fez um primeiro filtro delas. Quando? Aqui, ó. Quando entra com a petição inicial, o juiz pode, ó, indeferir a petição inicial pela inépcia, ilegitimidade. E aqui, quando a gente está falando nas defesas peremptórias, ó, também eu vou ter inépcia da inicial. Não tem nada a ver o que ele escreveu aqui. Esse pedido não tem nada a ver com os fatos e eu não consigo entender a historinha. E aí você se defende, né, já faz a contestação e preliminarmente você diz que você não consegue entender o que o autor quer. Disso você não consegue extrair qual que é o motivo dele entrar com a ação e aí inviabiliza seu direito de defesa, né? Essa petição é inepta. Eu não consigo uma lógica nessa petição aqui, e não é raro isso acontecer, pessoal. O juiz extingue sem julgamento de mérito. Depois, na perempção aqui, deixou o processo arquivar, não deu andamento por várias vezes. Litispendência, tem outro processo que está em andamento, com a mesma coisa. Então, não pode ter dois processos em andamento com a mesma coisa, o juiz extingue um. Coisa julgada. Já tem julgado sobre isso, a pessoa entrou com processo de novo. Pode acontecer, se alega coisa julgada. Convenção de arbitragem, na convenção de arbitragem existia lá já tinha uma cláusula lá que o processo seria resolvido na Câmara de Arbitragem. Já mostra lá e aí o juiz extingue. Ou já foi decidido em convenção de arbitragem. E aí já está decidido lá, o juiz não vai mexer aqui. Falta de interesse de agir também. O direito não é dele, ele não é legitimado para tanto. Então, o que eu preciso lembrar nessas defesas indiretas? Quando eu coloco na minha petição, e vocês vão ver um monte de modelinho de petição, né? Quando começar a fazer. Quando tiver escrito assim, preliminarmente ou primeiramente, a pessoa vai falar alguma coisa, ela não está falando do mérito, ela não está falando do núcleo. Eu quero indenização. Não, ela está falando sobre a formação desse processo. Será que a formação desse processo está certa? Será que essa petição foi feita de acordo com o 319? Será que não tem algum requisito que ele não cumpriu e eu posso acabar com essa ação aqui? Na defesa, então, indireta, é isso que a gente busca, na preliminar. Vocês já ouviram falar que a preliminar pode satisfazer o mérito? Pode satisfazer o processo? As preliminares satisfazem o processo, não o mérito, desculpa. Preliminares satisfazem o processo. Extingue, tchau, adeus. E aí é uma beleza, a gente sai comemorando, né? E lá, aqui, ó lá, a nossa defesa indireta tá aqui. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. E é bom a gente ver isso, que já dá um alívio para a alma, porque às vezes a gente pega um processo para contestar e aí o réu fala para a gente assim, ó, doutor, que ele fala tudo verdade, viu? Aí a gente pensa assim, poxa, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então, se a gente sabe que o mérito é tudo verdade, a gente vem no 337 e vê se acha algum defeito aqui que não tem a ver com mérito, ó. Inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta ou relativa, do valor da causa,
inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Aqui a gente tem que lembrar, né, quem são os absolutamente incapazes. Menor de 16 anos, está sem um representante, ou aquele representante não é representante, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou de interesse processual, pessoa que não tem nada a ver, está pleiteando um direito aqui, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar, preciso depositar um dinheiro, indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça. Então, eu posso procurar no processo qualquer uma dessas causas aqui, preliminares de mérito. Nem toquei no mérito. Vamos supor que eu acho umas duas. Oh, beleza. Mesmo assim, eu vou para o mérito, né? Vou para o mérito. E o que eu vou falar no mérito? No mérito eu vou ter defesa direta e defesa indireta. O mérito, então, o que é? Olha só. Enquanto as defesas processuais têm por objetivo a regularidade do processo, preencheu o 319, as defesas de mérito dizem respeito ao direito material alegado pelo autor. Quero indenização, quero herança, quero alimentos, quero reparação de danos, quero uso capião, né? Qual que é o direito material que ele está alegando? Na defesa do mérito, o objetivo do réu é convencer o juiz que o direito alegado pelo autor não existe. Esse direito não é seu, esse direito não cabe a você. É isso que a gente vai querer alegar no mérito. Por isso que é mais difícil a defesa de mérito, né? E vamos lá. Eu tenho a defesa de mérito direta e a defesa de mérito indireta. Opa, vamos lá. O réu na direta. O réu enfrenta os fatos e fundamentos jurídicos narrados pelo autor na petição inicial, buscando demonstrar que os fatos não ocorreram conforme o narrado, ou ainda que as consequências jurídicas pretendidas pelo autor não são as mais adequadas ao caso concreto. Desenvolve-se dentro dos fatos e da fundamentação jurídica que compõe a causa de pedir exposta pelo autor em sua petição inicial. Olha lá. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? Está querendo dizer que nós, quando contestamos aqui, nós vamos dizer que ou ele não tem o direito ou esses efeitos não estão adequados, né? Por exemplo, entra lá a mulher solicitando metade da herança que ela tem direito por ser uma companheira. Aí a família, esse aqui é um caso totalmente fictício. Aí a família aqui diz que não, que na verdade ele fez um testamento e deixou 75% para os 3 filhos dela e o restante para os sobrinhos, que ela não tem direito não, ela foi só uma pessoa que serviu de barriga de aluguel, ela não tem direito a nada. Inclusive não tem porque ele era uma pessoa, ele era a condição dele era de homossexual e ele tinha um outro companheiro já. Aí essa pessoa aqui vai dizer, não, mas ele tinha a aparência pública e notória como meu marido. Ele se beneficiou disso todos esses anos por causa dessa sociedade homofóbica aqui. Então, ele usou de mim como uma companheira. Então, agora eu quero os efeitos dessa situação que ele me colocou e batia na tecla que eu era companheira, agora eu quero. Totalmente, é uma coisa totalmente que eu estou inventando na minha cabeça, porque é um absurdo uma pessoa viver uma vida de mentira assim, né, gente? Mas, né, eu acho que vive porque, infelizmente, as pessoas são muito preocupadas com a vida sexual dos outros, né? Eu acho isso um absurdo. Tá né? falando Mas... que professora? Oi? Não! Não. Nunca! Tá bom. Né? Nunca, assim, jamais. É o professor. Oi? É um gugu da vida.
Não, eu nunca pensei nele. Mas aqui, ó, a defesa aqui, né? A pessoa vai lá para o inventário falando, não tem nada a ver. Ele é dos filhos e dos sobrinhos. Professora, Aí a gente contesta, falando assim, como assim? E eu sou companheira dele. Ah, não, palhaçada. Não, ele era homossexual, mas peraí. Mas ele me tinha como companheira. Pronto. Aí a gente depois vê, não, isso aqui segue as cenas do próximo capítulo, mas não tem nada a ver com o caso concreto, tanto que eu sou impedida de falar qualquer juízo de caso concreto, porque eu sou uma pessoa habilitada na OAB, não posso ficar comentando, mas nós comentamos um pouquinho, né? Fala, meu amor. já ia perguntar especificamente nessa situação, nesse contexto do caso Gugu. Quais provas podem ser apresentadas pela viúva, que não é viúva? Fala pra ela me contratar, meu amor, que eu arrebento com esse povo. O que é isso? Como assim não é viúva? Ela pagava de viúva. Podia não ser, que todo mundo sabe que não era. Mas ele não fazia questão de dizer que ela era para defender lá uma normatividade hétero que ele tinha para poder trabalhar? Ele não bancava ela de viúva? Então, ela tem direito. Na minha humilde opinião, ela tem. Sem contar que era ele quem mantinha o padrão de vida dela, né, professora? Sim. E eu não estou falando do Gugu, nós estamos falando de uma pessoa X que estamos falando disso. Mas pô. A gente tá falando de Marconi. Sim, uma pessoa X, pô. Apesar que o companheiro dele mete se jogar fora, né? Ele saiu do caso, né? Pediu para sair do caso. Pois é, não aguentou, né? Não quer brincar, não desce pro play, não é? Às custas do processo, né? A justiça é cara. E ele... Ah, gente, mas que coisa, né? O cara economizou para trocar um ar-condicionado, né? Até nós que somos mais pobres, manda vir alguém aqui furar uma parede para nós e esse povo aí fica subindo nos telhados para trocar ar-condicionado. Deixou aí sei quantos milhões por causa... Enfim, cada um com seus problemas, que ele quer... É problema dele também. Então, vamos lá. Defesa de mérito é isso. Deu para entender? Eu vou atacar o mérito. Eu quis criar essa polêmica aí para vocês acordem. Eu vou atacar o mérito. Se eu quisesse atacar indiretamente aqui, preliminarmente, eu ia falar que, já tem uma decisão correndo, né? Aqui eu vou para as cabeças. Estou atacando o mérito. Não, eu tenho direito sim. E os efeitos disso são, né? Ele já era rico quando a gente se juntou, começou a ficar juntos, enfim. Dali em diante, tudo que ele adquiriu, eu tenho direito à metade. Mas eu abri mão da minha vida para ficar do lado dele. Que triste, né? Não vou poder trabalhar, porque né? Mas vamos lá, continuando aqui. Defesa indireta. Que raio que é isso, né? Olha lá. O réu, sem negar as afirmações lançadas, ele não está negando, né? Mas ele manda um porém, né? Sem negar as afirmações lançadas pelo autor na inicial, alega fato novo, que tenha natureza impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor. Já vou dar o conceito. Amplia-se o objeto da cognição do juiz, que isso, professora? Que passará a analisar os fatos que não compõem originalmente a causa de pedir, narrada pelo autor, não sendo incorreto afirmar que a partir do momento da arguição dessa espécie de defesa, o juiz passará a uma análise fática mais ampla do que aquela que originariamente estaria obrigado em razão da pretensão do autor. Aqui, ele não nega os fatos, mas ele vai apresentar outros. E aí aumenta a cognição do juiz. O que significa? Mais pedidos para o juiz analisar. E vai ser obrigado a abrir prazo para a defesa também se manifestar quanto a isso, para a outra parte se manifestar. E o que são esses tais de fatos impeditivos, modificativos e extintivos? Olha lá, impeditivos, que eu esqueci de negritar. Aqueles que são anteriores
ou simultâneos ao fato constitutivo do direito. Impedem que o direito tenha os seus regulares efeitos. Exemplo, contrato celebrado por incapaz ou com vício de consentimento. Vou dar um exemplo totalmente que eu inventei na minha cabeça agora. Marisa, você é a viúva, assina aqui, né? Assina o testamento aqui, eu não vou deixar nada para você. Bom, assim, a gente é só amigo, né? A gente tá junto só para ter filhos, né? E a inseminação artificial. Sim, é a inseminação artificial? É tudo inseminação. Tá. Aí, na hora de dividir os bens, eu falo assim, não, tudo bem, tem esse testamento aí. Mas a hora que eu assinei essa renúncia, eu estava numa situação que eu estava com uma depressão fortíssima, eu estava à base de remédio tarja preta, que eu fiquei grogue, que eu não estava nem sabendo o que eu estava assinando. Então, olha só, além do juiz julgar esse testamento, ele vai ter que julgar a nulidade desse abrir mão dela ali, que ela fez uma carta, acho que foi uma escritura pública, e ela falou que fez isso, não estava nas faculdades mentais dela. Ou, eu não sei se foi isso, ou se depois ela disse que desfez, ou ele falou que ia desfazer, mas ela tinha prova. Então, isso é um fato impeditivo. Ó, impede que aquele outro funcione, porque ela fala assim, não vai gerar efeito esse testamento, porque ele voltou atrás depois, e ele fez isso num documento particular. Tá aqui. Né? Tá aqui esse documento, mas diga-se de passagem, só aquele tanto de revista caras lá mostrando familhinha perfeita, para mim já é prova mais que suficiente, né? Mas vamos continuar. Fatos extintivos, aqui é defesa indireta, são aqueles que colocam fim a um direito, sendo necessariamente posteriores ao surgimento da relação jurídica de direito material. Por exemplo, prescrição, passou o prazo de cobrança, pagamento, remissão de dívida. Olha lá, tá lá entrando cobrando você já tem todos os recibos em casa. Você vai lá e fato extintivo, já tá tudo pago aqui. Contesta e ainda reconvém pedindo reparação do dano. Já os fatos modificativos são necessariamente posteriores ao surgimento da relação do direito material, atuando sobre a relação jurídica de direito material, gerando sobre ela uma modificação subjetiva, ou seja, cessão de crédito sem ressalva com modificação de credor, no primeiro caso, e novação e parcelamento da dívida no segundo. Aqui na defesa indireta modificativa, né, está querendo dizer aqui o seguinte, teve uma modificação do polo. Você está me processando, mas eu já passei isso aqui para outro. Vai lá cobrar o outro aqui. E aí ele vai e avisa que ele já mudou. Ó, modificação subjetiva significa que ele já cedeu o crédito para outra pessoa. Não está negando, mas ele diz que já cedeu o crédito para outra pessoa. Aí vai ter que ter uma intervenção de terceiros aqui obrigatoriamente. E aí, beleza, a gente falou que existem, então, vamos lembrar, o que eu preciso que vocês lembrem. Dentro da contestação tem defesa processual e tem defesa de mérito. Defesa processual ou defesa preliminar. Depois, nós temos defesa de mérito, direta e indireta. E agora um princípio, esse princípio é importante. Como é importante? Princípio da impugnação específica dos fatos. O que esse princípio quer dizer, minha gente? Esse princípio quer dizer que a gente pegando uma petição inicial, a gente precisa contestar, rebater ponto por ponto da inicial. Começa no endereçamento. Será que esse endereçamento está certo? Depois você vai lá para os fatos e ponto por ponto você vai rebatendo. E por quê? O que você não rebater significa que é verdade. Por isso que a gente fala princípio da impugnação específica dos fatos. Risquem a petição sem medo. Coloque amarelinho lá. Fala, não, isso aqui eu rebati, porque se não rebater, é verdade. Prestem atenção. O que eu coloquei aqui?
está no 341. Serão presumidos verdadeiros os fatos que não sejam impugnados especificamente pelo réu em sua contestação. A impugnação específica é um ônus do réu de rebater pontualmente todos os fatos narrados pelo autor com os quais não concorda, tornando-os controvertidos e, em consequência, fazendo com que componham o objeto da prova. Depois aqui da contestação, o juiz vai ver quais são os pontos controvertidos para poder sanear o processo e dizer, ó, está faltando provar isso, está faltando provar aquilo, e aí digam as testemunhas, como que vocês vão provar, com testemunha, com documento, nós vamos chegar lá, vamos montar um processo certinho aqui. O momento de tal impugnação é na contestação. Se eu não contestar, preclui. Eu já deixei para lá. A gente chama de preclusão consumativa. Por quê? Você teve um momento de fazer e não fez. Então, gente, por favor, quando for fazer uma contestação, veja ponto por ponto se vocês estão rebatendo tudo. O que não rebater vai ser verdade. Há um exemplo, né? Há um exemplo aqui. Vamos trocar de exemplo aqui, que esse exemplo aqui está muito manjado, né? Vamos pensar numa situação de divórcio. Aí a mulher primeiro está dizendo que ela tem 50% dos bens, depois ela quer ficar com a guarda das crianças, 3, ela quer que a casa fique em usufruto dela e das crianças, ela quer o carro, ela quer... Então, na hora da gente contestar, ponto por ponto que ela está falando, a gente precisa rebater. Não, 50% não. Essa casa aqui foi herança. Depois que você entrou aqui, a gente só fez uma reforma e dessa reforma aqui só aumentou um quartinho. Então, você tem metade do quartinho. Os filhos? Não, os filhos... Vamos fazer uma guarda compartilhada. Alimentos? Não, tudo bem, alimento, mas não, tudo isso. Ponto por ponto. Se eu não fizer na contestação, preclui. Aí vai ter uma exceção, né? Olha lá. Não se aplica esse ônus da impugnação especificada ao advogado dativo, o curador especial e a defensoria pública. Eu fui advogada dativa há muitos anos, pessoal, que é aquele advogado que se inscreve, e eu aconselho vocês a fazerem isso também. A gente se inscreve no convênio da OAB para a gente prestar serviço gratuito à população carente. A gente aprende muito, muito, principalmente humanidade, né? A gente vê as piores misérias desse mundo, gente que não tem condições mesmo. A gente vê um e outro que tem condição, mas não quer pagar. Eles acham que advogado é despesa, né? Igual esses dias eu falei, nossa, a menina falou assim para mim, nossa, mas tem que pagar 30% do advogado? Eu falei, não, se você quiser não paga, mas aí você não vai ter nem seus 70%. Assim, eu sou uma pessoa um pouco direta, mas, pô, não vou, advogado não é despesa, né? Se não fosse ele, você não teria os seus 70%. Mas, enfim, existe pessoas e pessoas, mas na maioria a gente vai lidar com pessoas que precisam muito, e nós somos a única mão estendida. Então, que essa mão estendida seja uma mão macia, uma mão que traga justiça para a vida dessas pessoas que nunca viram isso. Né? Então, tudo que for fazer, a gente tem que dar o nosso melhor, né, gente? Se for estudar, você tem que ser um estudante bom. Se for fazer um arroz, você tem que fazer um arroz bom. Dá o seu melhor, né? Eu sempre penso assim. E aí, existe esse ônus que o advogado dativo, o curador especial e o defensor público não precisam rebater ponto por ponto. E por quê? Muitas vezes a gente não tem contato com a parte, mas quando tiver, faça direitinho, né? Quando eu tinha, eu ia atrás da parte e eu conseguia rebater ponto por ponto, quando eu era dativa. Quando eu era nomeada para curador especial, que é quando a pessoa está revel, e aí nomeia um curador, aí não tinha jeito, tinha que ser por negativa geral, negando tudo para não dar revelia, nego tudo sem saber se era verdade ou não, mas mesmo assim negava tudo. E o curador e o defensor público, mesma coisa, né? Um defensor para 500 pessoas por dia. Então, a lei vai dar essa opção de elaborar uma contestação por negativa geral. Nega tudo.
Mas se tiver opção, né, pô, de saber quem está ali, você vai e faz uma petição decente ali, coloca rebate ponto por ponto. Eu nunca me fiz como advogada dativa, nunca usei dessa exceção da lei de negativa geral. Ou seja, nego tudo sem rebater ponto por ponto. E mesmo que o réu não possa se valer de negativa geral, os três incisos do artigo 341 prevêem exceção ao princípio da impugnação especificada dos autos, impedindo que o fato alegado pelo autor que não tenha sido impugnado especificamente, não seja presumido verdadeiro. Falando de um jeito simples, se você não rebater ponto por ponto, é a mesma coisa de você ter sido revel naquela partezinha ali. Então, é importante rever. E estou dizendo, essas três pessoas aqui, o advogado ativo, o curador e o defensor, pode ser por negativa geral, que não vai dizer que é tudo verdade. E também nessas três situações. Fatos a cujo respeito não se admite confissão, que são direitos indisponíveis. Eu não quero alimentos. Não pode não querer alimentos, é obrigado. É obrigado a fixar alimentos, mesmo se depois a mãe nem vai executar os alimentos, mas não tem jeito ali. 2. Petição inicial desacompanhada de instrumento público que a lei considera como substância do ato, certidão de casamento, certidão de óbito. Como você quer divorciar sem a certidão de casamento? Não dá, né? Então, nesse caso, é como se não existisse a petição. E 3, fatos que estejam em contradição com a defesa considerada em conjunto. Vejam que as exceções estão super parecidas com a história da revelia lá. Olha, vou considerar verdadeiro desde que... Aí eles colocam as exceções. São praticamente as mesmas exceções aqui da falta de impugnação específica. Praticamente a mesma coisa, só que aqui tem advogado, o advogado que ficou preguiçoso na hora de rebater. E depois, princípio da eventualidade está acabando, segura um pouquinho. Consagrado no 336 e 342, no sentido de exigir do réu a exposição de todas as matérias de defesa de forma acumulada e alternativa na contestação. Ai, que susto! Achei que fosse uma entidade aqui do Gugu já falando, Marisa, tá falando de mim. Mas não, era o alarme. Vou continuar aqui porque tá acabando e já libero vocês e a gente fala um pouquinho só da prova. Olha lá. Princípio da eventualidade quer dizer, na hora que for fazer essa defesa, já alegue toda a defesa que você tem, a matéria de defesa aqui. É o princípio também da concentração da defesa ou eventualidade. Eu prefiro esse nome, eu aprendi como princípio da concentração da defesa. As matérias de defesa são tudo de uma vez lá na contestação. Olha lá. Também conhecido como princípio da concentração da defesa, fundamentado pela ideia de preclusão consumativa. Também, o que é preclusão consumativa? Se você não fez naquela hora, acabou seu direito. Exigindo-se de uma vez só na contestação, o réu apresente todas as matérias que tem em sua defesa, sob pena de não poder negá-las posteriormente, depois, né? Posteriormente é sempre depois. Tem que ser naquela hora, alega tudo, senão depois não pode. A exigência de acumulação de todas as matérias de defesa na contestação faz com que o réu seja obrigado a acumular defesas, seja obrigado a acumular defesas logicamente incompatíveis. Por exemplo, alegar que não houve o dano, mas na eventualidade de entender que não foi, diminui o valor. O que ele está querendo dizer aqui? A gente vai usar esse nome princípio da eventualidade, ele vem do seguinte termo, né? Nós fazemos o pedido principal e o pedido eventual ou subsidiário. No pedido principal, não houve dano. Se o juiz não for nessa, a gente vai dizer, salvo Vossa Excelência não entenda dessa posição, o que se admite apenas por cautela
Se Vossa Excelência entender que houve dano, que seja o valor do menor orçamento. Entenderam? E, eventualmente, então, eu concentro a defesa e eu preciso colocar, às vezes, uma defesa contraditória. Uma dizendo que não fui eu que bati no carro dele e outro dizendo, ó, se você achar que fui eu, pega o menor orçamento, já que tem 3, usa o menor. Mais ou menos isso. Há também as exceções previstas no 342, as quais podem ser alegadas após a apresentação da contestação. Olha só, comi bola, esqueci de tal coisa, será que acabou todo o prazo? Olha lá. Quais defesas eu posso alegar depois da contestação? Matérias defensivas relativas a direito superveniente, fato ou situação jurídica que aconteceu após a apresentação da defesa, que é relevante para o julgamento da causa. Olha só, né? Imagina a gente falando sobre uma reparação por danos morais, e aí a gente, depois de entrar com a ação, depois de contestar, vai lá a mulher fazer escândalo na sua porta de novo, né? De novo. Aí você fala assim, olha, a gente já está discutindo isso no processo e ela veio aqui de novo, está filmado, agora eu que quero entrar contra ela, fazer uma reconvenção. Foi um fato superveniente. Na época da contestação não tinha como alegar. Matérias que o juiz pode conhecer de ofício, de ordem pública. O que é conhecer de ofício? O que é matéria de ordem pública? Matéria que as partes não precisam dizer, o próprio juiz reconhece. E às vezes, né, para a gente que é advogado, isso é um horror, né? Porque você não falou, aí o juiz parece estar advogando para você, porque ele descobre coisas que você não viu. Eu fico envergonhada quando isso acontece, né? De vez em quando, porque você tá lá e aí você faz aquela defesa, e xinga, e briga, e fala que não tem direito e tal. Daqui a pouco o juiz olha, está prescrito. Vai lá e extingue pela prescrição. Já, graças a Deus, que o nosso cliente não entende nada. Mas o juiz que advogou para a gente ali, né? Matéria de ordem pública, o juiz pode reconhecer de ofício. É muito legal, muito legal. Matérias que, por expressa previsão legal, podem ser alegadas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Exemplo, decadência convencional. A gente faz um contrato e diz que tem tanto tempo para fazer tal coisa. E aí esse prazo precluiu, acabou. Aí a gente alega isso lá no processo, é um exemplo. Então, vamos lembrar nesse princípio da eventualidade, que a gente precisa concentrar toda a matéria de defesa para contestação. Não deixa a carta na manga. Mas se acontecer algum fato posterior, né, aí a gente consegue fazer um pedido novo para o juiz aqui, mas por exceção. Eu falei para vocês que a gente faz, então, a contestação, rebatendo, mas a gente também pode reconvir. Reconvenção, ela veio no nosso Código de Processo Civil, alteração. Antes, até 2015, a gente fazia uma petição para contestação e uma petição separada para reconvenção. Agora a gente faz uma petição única, só abre o parágrafo lá falando da reconvenção e é tudo julgado na mesma sentença. Reconvenção é contra-ataque. Eu vou abrir um parágrafo para dizer, eu te devo? Você também me deve. Eu vou contra-atacar. Olha lá. É o exercício do direito de ação do réu dentro do mesmo processo que primitivamente o autor originário tem exercido o direito de ação. Eu aproveito e contra-ataco. Em regra, o réu só se opõe às alegações do autor, aqui é a contestação, ou seja, somente se defende. Entretanto, em alguns casos, o réu poderá formular uma pretensão em face do autor, contra-ataque, exercendo seu direito de ação, passando a figurar como se fosse um autor. A reconvenção é mera faculdade, ou seja, se não quiser, não faz, podendo o réu que deixar de reconvir, de ingressar de forma autônoma. Ele pode ou contra-atacar no mesmo processo ou entrar com um processo separado depois. Ele pode fazer no mesmo ou entrar depois.
as condições e pressupostos da reconvenção são a mesma da ação. Tem que ter legitimidade de parte, tem que ter interesse na causa. Então, a gente tem que verificar todos os requisitos da inicial na reconvenção também. Por se tratar de uma medida de caráter incidental, ou seja, o processo já está andando, tudo que é incidental é que o processo já está andando. Além das condições e pressupostos comuns de qualquer ação, deve preencher os pressupostos específicos. O que é reconvenção? Reconvenção precisa ter litispendência, ou seja, aqui tem que ter uma ação em andamento em que eu contra-ataco. Por isso que eu coloquei ali. Para que exista a reconvenção, é indispensável que exista uma demanda, e a reconvenção é uma demanda nova dentro dessa existente. Olha lá. Eu, então, voltando para aquele caso fictício, eu me defendo dizendo que sim, eu era mulher, mesmo que ele podia me falar para vocês que não era, mas ele era, e trazia para mim, para meus filhos e para a sociedade toda, menos para vocês, que ele se abria, que nós éramos marido e mulher. E também, já que vocês estão me difamando, dizendo que eu sou aventureira, não sei o quê, eu quero uma indenização de vocês. Até da senhora, minha ex-sogra. Porque a senhora que está fazendo esse auê todo aqui, da senhora eu quero metade da sua pensão, que eu sei que a senhora está ganhando uma pensão gorda. Isso é reconvenção. Também é totalmente fictícia. Forma. Como que a reconvenção tem que ser feita? Olha lá. Estabelece lá no 343 que a contestação e a reconvenção sejam apresentadas em única peça processual. Só uma peça já põe os dois, diferente que era antes, né? Podendo o réu reconvir independentemente de contestar. Pode ser que o réu só queira fazer a reconvenção, nem conteste, só reconvenha. Competência. Mesmo juiz que está julgando o processo, né? Óbvio, já que tem litispendência, tem uma ação em andamento, é o mesmo juiz que vai julgar a reconvenção. Conexão. Reconvenção deverá obrigatoriamente ter a ver com o que está sendo demandado ali. Eu estou pedindo reparação de danos morais aqui para minha sogra, porque ela não está querendo me dar o meu direito e alegando um monte de coisa que ela inventou. Então, além de me defender, eu vou reconvir contra ela. Ou contra a inventariante, né? Porque, além de tudo, ela não quis fazer a numerologia para saber se meu nome estava certo, se eu não tinha que mudar, colocar um Marisa com Y, por exemplo, né? Vamos aos exemplos. Observação. Apresentada a reconvenção, não sendo o caso de indeferimento liminar, né? Vai passar por todos aqueles requisitos quando o juiz recebe, o autor será intimado na pessoa do seu advogado para responder. Contraditório. Apresentei contestação, reconvenção, volta para o autor ver o que eu estou falando dele, ele pode contestar. A resposta mais comum será a contestação à reconvenção. Olha, contesta a reconvenção. E sua ausência gera o efeito de revelia, mesma coisa. Mas nada impede que outras espécies de respostas, além da contestação, como denunciação da lide, chamamento ao processo, qualquer tipo de defesa, ou até outra reconvenção, reconvenção da reconvenção. Aí a Maria das Nuvens faz uma reconvenção contra mim, dizendo que ela que quer uma indenização minha, se ela provar que estava certo o testamento, sim, que eu sempre fui conivente e agora eu estou dando uma de doida que ele morreu, quem quer é ela. E fica esse jogo aqui de um querer indenização do outro. Reconvenção da reconvenção. A reconvenção, então, nada mais é do que uma ação proposta pelo réu. Na hora do autor se defender dessa reconvenção, ele pode usar todos os meios de defesa. Ele pode reconvir de novo, ele pode só contestar, ele pode denunciar lide, chamar terceiro, ele pode fazer o que for, né? E aí eu posso ter reconvenções sucessivas, né? Mas aí o juiz pode limitar, pode cortar a festa, né? Olha lá. Reconvenções sucessivas poderão ser inadmitidas no caso concreto com fundamento na economia processual, sempre que o juiz entender que mais de uma reconvenção prejudicará
significativamente o andamento. Vai dizer, ô, palhaçada é essa? Tá tendo muita zoeira aqui. Vamos aqui só limitar aqui. A senhora contesta a reconvenção dela. Pronto. Não vamos ficar nesse jogo de ping-pong, não. Tem revelia aqui a revelia a gente já falou, eu coloquei o slide tudo de novo aqui. Vamos ver o que eu estou falando a mais, né? Aqui, em regra, cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de direito, nem mesmo quando há revelia a procedência automática dos pedidos, podendo o juiz examinar se as alegações formuladas na inicial encontram o mínimo de verossimilhança para considerar. Ah, tá, eu coloquei os julgados aqui para vocês, alguns julgados falando de revelia em que o juiz não entendeu que seria o caso de aceitar como verdadeiro. Olha lá, assim, olha esse pedaço do julgado. Assim, a revelia que ocorre do não oferecimento de contestação enseja a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos. Aqui acho que a petição foi tão ruim que no próprio desenrolar, mesmo não tendo defesa, foi infirmada, ou seja, negada pelos demais elementos dos autos. Então, mesmo sem defesa, quando não é para ser, não é, né? Porque mesmo sem defesa, esse rapaz aqui, desse recurso especial, foi lá para o STJ, não conseguiu a defesa. E foi essa, então, a nossa contestação, nossas medidas de defesa do réu, pessoal, para nós aqui, nessa nossa maravilhosa sexta-feira. Recadinhos, semana que vem, provinha de direito processual civil, domingão, meia-noite, já vai estar lá para vocês, 20 questõezinhas de verdadeiro ou falso. Peguem a matéria que eu coloquei para vocês no AVA, até a matéria de hoje, os slides que eu coloquei, são 6 aulas gravadas, vocês vão poder fazer com consulta ao código, consulta a matéria, né? E aí vão conseguir fazer uma prova, vai estar bonitinha lá a prova para que vocês façam. Quem por uma